Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 9 de junho de 2023, nessa sexta-feira, dia que nós celebramos São José de Anchieta, em memória desse presbítero. José de Anchieta nasceu em 19 de março de 1534 em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Tendo ingressado na província portuguesa da Companhia de Jesus, foi enviado 2 anos depois às missões do Brasil. Ordenado sacerdote em 566, foi escolhido para superior da comunidade de São Vicente e depois de São Paulo. 10 anos mais tarde, foi nomeado provincial de toda a missão no Brasil, revelando-se um superior cheio de sabedoria e segurança. Escreveu na língua dos indígenas uma gramática e depois um catecismo. Foi agraciado com este epiteto de apóstolo do Brasil. Faleceu em 9 de junho de 1597. Em 22 de junho de 1980, o Papa João Paulo II escreveu Entre os Bem-aventurados. Foi canonizado pelo Papa Francisco em 4 de abril de 2014. Então, peçamos aí São José de Anchieta, a sua bênção para nós e para o nosso Brasil. E o evangelho que nós temos é o de Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: diz o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, o próprio Davi chamava o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para a gente entender um pouco disso, a gente tem que lembrar que o povo, na época de Jesus, esperava de forma consciente a vinda de um Salvador, de um Messias, alguém enviado por Deus. A referência que eles tinham era Davi. Davi é uma figura importante, Davi, Moisés, entendeu? A referência, todos os filhos de Abraão, pai da fé. Moisés, aquele que liberta, Davi, o grande rei. Então havia uma esperança de vir um novo Davi, um novo Messias, e o Messias tinha que ser da família de Davi. Por isso que José, descendente de Davi, dá o título de Jesus como descendente de Davi também. Porque Davi era uma grande referência. E acho interessante Davi, porque Davi é um grande rei, importante, mas é um homem que muito próximo da nossa fragilidade humana, né? Davi não é apresentado entre os irmãos, é considerado um menino, nem lembrado pelo pai, viu? É Samuel que tem que ir lá dizer: escuta, não está faltando ninguém não, só está faltando Davi, mas é um molequinho, chama ele lá. Davi é perseguido por Saul, Davi comete adultério, Davi dá um jeito de organizar a morte do marido da mulher na qual ele comete adultério. Davi perde o seu filho, fruto do adultério. Davi é perseguido pelos filhos, é traído pelos filhos. Então é um homem de muito sofrimento, muita dificuldade, muitas dores. É um homem com muita coisa complicada. Mas Davi é aquele segundo o coração de Deus, né? Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, viu? E por isso havia essa expectativa de que o Messias tem que vir como descendente de Davi. E Jesus está numa época de conflito entre as autoridades religiosas. São os momentos de conflito, porque todas as vezes que você apresenta algo diferente daquilo que é o instituído, isso gera um problema sério. Isso gera uma situação desagradável.
Então Jesus ensinava no templo. E a questão é, como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? É descendente de Davi. Filho de Davi? E aí Jesus continua. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Então o que Jesus está esclarecendo não é uma questão de filiação. Davi, o Messias é Senhor de Davi. O Messias, ele é maior do que Davi. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior que Elias. É preciso a gente, às vezes, fazer processo. Talvez há muitos religiosos que gostam muito de se ater só ao Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento nos dá margem para certas práticas. Nos dá margem para a gente buscar a riqueza, buscar o poder, querer ser rei, querer ser juiz, querer ser muito importante. O Evangelho não, o Evangelho não dá muito essa margem não. Nós não temos autoridades no meio de Jesus. E as autoridades que aparecem são contra ele. Nós não temos fariseus entre os 12. Não temos doutores da lei, não temos anciãos. Temos pecadores, pescadores, cobradores de impostos. Temos gente atrapalhada, temos gente que não vai acertar na vida, como Judas. Tem gente que tenta acertar, mas nem sempre, como Pedro. Então, a gente vai olhando para esse contexto e colocando ordem. Jesus, ele é a pessoa da segunda pessoa da Santíssima Trindade, presente aqui, que é o Deus encarnado. Em outras palavras, é o Deus humanizado. É Deus que se humaniza na nossa condição, se submete ao nosso tempo, ao nosso espaço, para que, convivendo conosco em pé de igualdade, a gente possa com Ele aprender a viver. Porque a gente não sabe, né? A gente sai de casa e a gente não sabe o que a gente vai encontrar por aí, como que as pessoas estão, como vão agir. Recentemente eu estava num comércio aqui na cidade e um senhor, que eu não sei quem que é, por causa de uma coisa pequena, virou um monstro. Ofendeu, xingou, descontrolou, viu? E ofendeu as pessoas, maltratou as pessoas por causa de um trem que ele podia, não tinha que esperar um pouquinho só. E aí todo mundo ficou constrangido e aquele senhor lá estragou tudo. Foi só, mas a minha vontade no dia era falar para ele: eu pago o que o senhor tem, vai embora para sua casa e não saia. Porque o senhor não pode sair de casa, o senhor não está preparado para viver em sociedade, o senhor não está preparado para ficar perto de ninguém. Como também, às vezes, dá vontade de falar isso para algumas mães por aí, com seus filhos. Conforme diz o professor, não tem hormônios, tem demônios. Que não coloca limite, não ensina os filhos a se comportar em ambientes diferentes. E vamos criando um monte de delinquentes por aí, que não respeita nada, que não tem o mínimo de respeito por ninguém e por ambiente nenhum. E essa confusão que às vezes nos faz mal, e essa confusão que temos que resolver. Então, querendo misturar Jesus com Davi, não, eu sou senhor de Davi, não estou submetido a ele. Eu não estou submetido a Davi, eu sou senhor de Davi, enquanto todos os inimigos não forem colocados debaixo dos pés. Por isso, peçamos a Deus que abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e nos fortaleça na fé, para que a gente possa acolher Jesus e que Jesus abençoe e ilumine o nosso coração sempre. Um abraço e até mais.